Olá, eu me chamo Nicole Lês, sou acadêmica do curso de farmácia na UEPG, e o meu trabalho é sobre o efeito de diferentes formulações inoculantes à base de Bacillus subtilis e Bacillus megatherium na promoção do crescimento em soja, sobre coorientação de Laís Priscila Caras e orientação da professora doutora Carolina Weigert Galvão. A produção e a competitividade da soja brasileira estão muito relacionados aos avanços científicos no setor produtivo. E no âmbito das tecnologias para aumentar a eficiência do uso de nutrientes, destacam-se os micro-organismos solubilizadores de fosfato, ou PSMs, visto que o fósforo é um dos macronutrientes limitantes no crescimento vegetal. E na tentativa de suprir a demanda de fósforo, é amplamente utilizado fertilizantes químicos de fosfatos solúveis, que possuem um alto custo e podem causar eutrofização. Os inoculantes produzidos com PSMs, por sua vez, constituem uma alternativa sustentável e de baixo custo para suplementar esses agroquímicos fosfatados. A dependência do Brasil pela importação de inoculantes produzidos com PSMs é um impasse, justamente porque as bactérias são vindas de países de clima temperado, que não se adaptam ao clima e solo brasileiro. Por esse motivo, pesquisas envolvendo inoculantes específicos para a agricultura nacional vêm sendo desenvolvidas e culminaram no gênero Bacillus, destacando-se as cepas Bacillus subtilis e Bacillus megatherium por suas funções de síntese de fito-hormônios, que vão promover um desenvolvimento da raiz e um aumento do número de pelos radiculares, e principalmente por solubilizar o fósforo de fontes orgânicas e inorgânicas, deixando-o prontamente disponível para a absorção e para a assimilação da planta. Entretanto, a tecnologia do inoculante e a forma de inoculação são fatores muito importantes para que esses resultados sejam obtidos. Justamente porque o suporte adequado para o crescimento de bactérias, ele implica em maiores benefícios para o vegetal. A problemática está no uso associado de inoculantes e de agroquímicos, que pode prejudicar a viabilidade das bactérias. Portanto, são necessários mais testes para constatar a efetividade da inoculação em diferentes formulações, bem como para validar inoculantes produzidos com PSMs específicos para a agricultura nacional. Para isso, desenvolveram-se metodologias a fim de se avaliar as diferentes formulações inoculantes. A recuperação e a quantificação das bactérias em sementes inoculadas foi realizada em diferentes tempos, sendo esses de 0 dias até 245 dias após o tratamento químico e a inoculação. E o que se observa no gráfico é que a formulação encapsulada ela apresentou não somente o maior número de bactérias recuperadas, como também as cepas sobreviveram por um período de tempo maior após a inoculação. Isso ocorre porque o inoculante encapsulado é constituído de um gel formado por biopolímeros que visam proteger as bactérias contra os estresses ambientais. E essa formulação de inoculante ela acaba sendo eficiente justamente porque vai favorecer a multiplicação e a sobrevivência das células por um período maior. A formulação sólida, ela também apresentou resultados satisfatórios quanto ao número de bactérias recuperadas e sobrevivência das mesmas. Inoculantes sólidos são amplamente utilizados por conta de pesquisas que comprovam que a turfa ela proporciona uma proteção às bactérias, tanto na embalagem quanto na semente. Isso ocorre porque ela é constituída de uma composição rica em nutrientes. A formulação líquida, em contrapartida, apresentou um resultado menos eficiente comparado com a formulação encapsulada e a formulação sólida, onde se observa um menor número de bactérias recuperadas e também uma queda expressiva do número de células ao decorrer do período. Inoculantes líquidos são constituídos no substrato aquoso estéril, onde são veiculadas as bactérias. E, apesar de apresentar um potencial muito grande de aplicação na agricultura, e também por possuírem baixo custo de aplicação, eles não protegem as células contra os estresses hídricos e contra altas temperaturas, o que não favorece a sobrevivência das células por um período de tempo maior.
Quanto ao teste de germinação, o que se observa na percentagem de germinação das sementes de soja após 125 dias é que a formulação encapsulada se sobressaiu. A formulação líquida ela apresentou um resultado também satisfatório de 59%, e a formulação sólida um resultado relativamente menor, de 57%. Quanto ao índice de velocidade de germinação, o que se observa é que a formulação sólida se sobressaiu. A formulação encapsulada também apresentou um resultado satisfatório, mas a formulação líquida ela teve uma eficiência menor comparada à formulação sólida e à formulação encapsulada. A diferença verificada nos testes de germinação, ela pode ser atribuída tanto ao lote das sementes quanto ao tratamento químico. Os testes em caso de vegetação, eles foram conduzidos para se verificar a eficiência das diferentes formulações inoculantes frente ao desenvolvimento do vegetal. Foi realizado a partir do plantio da soja, utilizando o solo como substrato e mantido em caso de vegetação por 40 dias após a germinação. E o que se observa nos resultados é que a formulação líquida ela apresentou um comprimento de raiz maior comparado com as demais formulações. A formulação sólida ela apresentou um número de nódulos na coroa maior. A formulação encapsulada, uma massa fresca em gramas da raiz também superior, e os demais parâmetros avaliados eles não apresentaram diferença estatística significativa entre os tratamentos. A fim de se avaliar a presença de diazotrofos no solo, onde a formação de película característica de micro-organismos diazotróficos, ela vai conferir um resultado positivo ao teste. Como as bactérias do gênero Bacillus não possuem a capacidade de fixação biológica de nitrogênio, esse teste foi realizado para se verificar se houve interferência de outros micro-organismos nos resultados obtidos em caso de vegetação. A partir da análise realizada no solo do experimento antes do plantio da soja, observou-se que não houve formação de película. No entanto, após a retirada das plantas, foi observada a formação de película no solo rizosférico da soja, ressaltando que o solo rizosférico é onde se apresenta a atividade máxima de micro-organismos. E com base nos resultados obtidos, observa-se uma concordância do que foi observado em caso de vegetação e do que foi observado no NMP. E destaca-se a formulação sólida, que obteve, em caso de vegetação, um número de nódulos na coroa superior. E em teste de NMP foi a que apresentou um número de células por grama também maior. No entanto, comparativamente com o controle positivo, tanto o número de células por grama quanto o número de nódulos na coroa principal, eles são insuficientes. E conclui-se que a presença relativamente maior de diazotrófos em solo rizosférico da formulação sólida, ela não interfere nos parâmetros analisados, uma vez que a formulação sólida ela não se sobressaiu nos demais parâmetros avaliados em caso de vegetação, como a raiz e a parte aérea. Quanto ao potencial de mercado e diferencial competitivo. O monitoramento que foi realizado, ele permitiu comparar a eficiência de diferentes formulações inoculantes frente à tecnologia empregada a partir da sobrevivência das bactérias. E essa viabilidade e capacidade da promoção do crescimento vegetal por Bacillus subtilis e Bacillus megatherium, ela possibilita a formulação de inoculantes com um melhor rendimento. Outro ponto importante é a validação de inoculantes produzidos com PSMs específicos para a agricultura nacional, que é de interesse para o setor industrial, uma vez que permite o desenvolvimento de produtos mais rentáveis e mais eficazes. E, por fim, constitui uma alternativa sustentável e de baixo custo para a redução de fertilizantes fosfatados na agricultura. Os inoculantes produzidos por PSMs, eles apresentam um custo menor
Eles não causam danos ambientais e podem ser usados para suplementar os fertilizantes químicos sintéticos. No entanto, a tecnologia do inoculante e a forma de inoculação são fatores que devem assegurar esse suporte adequado para o crescimento das bactérias, impactando assim na eficiência da soja. O que se observou é que as formulações encapsulada e sólida, elas apresentam um rendimento satisfatório nesse sentido. E o estágio que se encontra o desenvolvimento da tecnologia é em laboratório. Agradeço ao CNPq e à Universidade Estadual de Ponta Grossa pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto e ao Laboratório de Biologia Molecular Microbiana pelo apoio técnico, aos meus colegas de pesquisa por todo o suporte. O contato institucional. Agradeço a todos pela atenção.